Livro de João, capítulo de número 12, título do capítulo: Maria unge com unguento os pés de Jesus. Verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Verso 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, verso 5, porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Verso 6. Ora ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Verso 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Verso 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Verso 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Subtítulo: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Verso 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Verso 13. Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam, Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Verso 14. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito. Verso 15. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Verso 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. Verso 17. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Verso 18. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Verso 19. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais. Eis que toda a gente vai após ele. Subtítulo: Alguns gregos desejam ver a Jesus. Verso 20. Ora havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Verso 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Verso 22. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Verso 23. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verso 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Verso 25. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Verso 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Verso 29. Ora a multidão que ali estava, e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Verso 30. Respondeu Jesus, e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Verso 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Verso 33. E dizia isto,
significando de que morte havia de morrer. Verso 34, respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Verso 35, disse-lhes pois Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Verso 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e, retirando-se, escondeu-se deles. Verso 37, e, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Verso 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 39, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Verso 40, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Verso 41, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Verso 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Verso 44, e Jesus clamou, e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Verso 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Verso 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Verso 47, e, se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Verso 48, quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Verso 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Verso 50, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai mo tem dito.